Olá, eu sou Armando Zanin, professor de Direito Tributário e Constitucional, e falaremos hoje no Direito sobre algumas questões da OAB. Primeira fase, dicas para a preparação do exame das provas objetivas, primeira fase da OAB. Começaremos pela disciplina de Direito Tributário, com algumas das questões dos últimos 10 exames esses preparados pela FGV. Vamos para a primeira questão? Põe na tela, por favor. Assinale a alternativa que indica os impostos cujas alíquotas podem ser majoradas por ato do Poder Executivo, observados os parâmetros legais. Alternativa A: Imposto de Renda, Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, e Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. Volta para mim aqui. Se observarmos o parágrafo 1º do 153, veremos que tanto o Imposto sobre a Renda quanto o ITR não constam no rol de exceções ao princípio da legalidade previsto no parágrafo 1º. Logo, essa alternativa está errada em razão disso. Dois impostos mencionados que não entram como exceção à legalidade, ou seja, não podem ter suas alíquotas alteradas por meio de ato do Poder Executivo. Voltemos à questão B, alternativa B. Imposto sobre importação, imposto sobre exportação e imposto sobre grandes fortunas. Na alternativa B, nós temos dois impostos relacionados no parágrafo 1º do artigo 153. Ou seja, dois impostos que se caracterizam como exceção à legalidade, importação e exportação. Ocorre que o terceiro imposto mencionado nessa alternativa B, ele não se encontra no rol previsto no parágrafo 1º, ou seja, a alternativa está errada em razão do imposto sobre grandes fortunas, que não pode ter suas alíquotas alteradas por meio de decreto. A alternativa C, Imposto de Renda, Imposto Territorial Rural e Imposto sobre Grandes Fortunas. Desta listagem, nenhum dos três impostos constam no parágrafo 1º do 153. Já a alternativa D, que é a alternativa correta e era a alternativa a ser marcada, ela concentra as três exceções contidas no parágrafo 1º do 153, quais sejam imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e o imposto de importação. Novamente, registre-se impostos com natureza e função extrafiscal, que tem como objetivo principal a intervenção na economia a fim de estimular ou desestimular comportamentos por parte do Poder Executivo Federal. Vamos comentar mais uma questão objetiva, primeira fase da ordem, uma revisão, dicas para a OAB, para auxiliá-los nesse nosso próximo exame. Vamos para a questão. Após ser intimada da lavratura de um auto de infração, visando a cobrança da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, dos últimos 5 anos, a pessoa jurídica XYZ Participações Limitada verificou que o tributo não era devido e ofereceu impugnação ao auto de infração. Como irá participar de uma licitação, a pessoa jurídica em questão irá precisar de certidão de regularidade fiscal, no caso, certidão positiva de débito com efeito de negativo, CEPEM. Na hipótese, considerando que o contribuinte não possui outros débitos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A impugnação ao auto de infração exclui o crédito tributário, sendo possível a emissão de CEPEM? Por que esta alternativa A está errada? Se você observar, o examinador ele insere na alternativa A expedição da CEPEM em razão da impugnação administrativa, né, da oferta dessa impugnação administrativa, como causa de exclusão do crédito tributário. Sabemos todos que a impugnação administrativa se enquadra no conceito de reclamação administrativa presente no inciso 3 do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que relaciona as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e não causas de exclusão, como a alternativa A aqui se refere.
Portanto, a alternativa A está descartada em razão deste equívoco. Vamos para a alternativa B. Põe na tela. A impugnação ao auto de infração sem o pagamento do crédito impede a emissão de CPEM. Veja, a mera impugnação do crédito tributário, desde logo, já permite a expedição da certidão positiva com efeito negativo. Por quê? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário autoriza a expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Não só a suspensão da exigibilidade. Conforme mencionado nos artigos 203 seguintes do Código Tributário Nacional, tanto a suspensão da exigibilidade quanto a garantia do débito permitem ao contribuinte, dão direito ao contribuinte da expedição da certidão positiva com efeito de negativo. Logo, a alternativa B, ao mencionar o pagamento, além da impugnação, o pagamento do crédito tributário, ela se torna equivocada, já que é desnecessário o pagamento para que o contribuinte possa ter emitida a expedição da certidão positiva com efeito negativo. Vamos para a alternativa C? Vamos lá. A pessoa jurídica XYZ Participações Limitadas somente terá direito à CPEM caso realize o depósito do montante integral. De novo, não há necessidade de depósito, é outra causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se o contribuinte, conforme o enunciado nos disse, já impugnou administrativamente o lançamento, não há necessidade, portanto, de outra causa, da presença de outra causa de suspensão da exigibilidade, já que a mera impugnação já autoriza a expedição da certidão, não sendo necessário, portanto, o depósito do valor correspondente ao crédito tributário. Vamos para a última alternativa? A impugnação ao auto de infração suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo possível a emissão da CPEM. Como já dissemos, essa é a alternativa correta, já que a mera impugnação, a impugnação administrativa por si, suspende a exigibilidade do crédito tributário, autorizando a expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Importante fazer essa distinção para rememorarmos. Certidão negativa de débitos é aquela expedida pela administração tributária em caso de ausência total de créditos tributários em nome daquele contribuinte. Ou seja, ele não possui débitos perante a administração e tem, como direito, a certidão de regularidade fiscal emitida em face dele. Já no caso da certidão positiva com efeito de negativa, a Fazenda Pública também é obrigada à expedição dessa certidão. Ocorre que, em situações específicas, como já dissemos, no caso do débito estar suspenso, ou seja, a exigibilidade do crédito tributário estar suspensa, ou aquele débito estar garantido por meio de uma garantia ofertada pelo contribuinte, seja em execução fiscal ou mesmo por meio de uma dação em pagamento ou outra garantia ofertada ainda em âmbito administrativo. Mais uma questão de direito tributário aqui, no Direito, nosso instituto, que de alguma forma objetiva te ajudar, dar dicas das soluções e abordar os temas relativos ao direito tributário, aproveitando as questões de provas anteriores da ordem. Questão: a União ajuizou a execução fiscal em face da pessoa jurídica XYZ Limitada, devedora de tributos federais. No curso da execução fiscal, a falência da pessoa jurídica foi decretada. Após requerimento da União, deferido pelo juízo, Francisco, sócio da pessoa jurídica XYZ Limitada, é incluído no polo passivo da execução fiscal, em razão da decretação da falência. Sobre a hipótese, é possível afirmar que: alternativa A decretação de falência autoriza o redirecionamento da execução fiscal para Francisco, por ser considerada hipótese de infração à lei que enseja responsabilidade tributária? Veja, pessoal, responsabilidade tributária é um tema que está em todos os exames da OAB em relação ao direito tributário, no que se refere ao direito tributário. Você pode ter certeza que uma ou duas questões, um ou dois pontos são garantidos se você dominar o tema de responsabilidade tributária. No caso da questão em comento, o que o examinador está querendo saber de você? Primeiro,
se você identifica quais são as causas descritas no Código Tributário que autorizam o redirecionamento da execução fiscal para o sócio. Sabemos que o artigo 135 do Código Tributário Nacional, ele autoriza o redirecionamento em 2 casos apenas: infração à lei ou abuso do contrato social do Estatuto. Na questão em comento, o enunciado não traz nenhuma dessas 2 causas, mas sim cita a decretação de falência como causa para que o juiz incluísse o sócio no polo passivo da execução. Se nós olharmos para o artigo 135, 134, 136 do CTN, todos que tratam de responsabilidade, nós não veremos em nenhum momento a possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo em razão da decretação de falência. Portanto, não há que se falar na possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo em razão da decretação de falência. E a alternativa A, ela menciona a falência como causa de inclusão do sócio, logo está errada por conta disso. Alternativa B. O fato de Francisco ser sócio da XYZ Limitada acarreta, por si só, responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da pessoa jurídica. A alternativa B, ela quer fazer crer ao candidato que o patrimônio do sócio e o patrimônio da pessoa jurídica se confundem. E sabemos que, pelo princípio da personalidade jurídica, débitos do sócio, dívidas do sócio, dívidas do sócio, dívidas da sociedade, dívidas da sociedade. As dívidas da sociedade só são de responsabilidade dos sócios no caso específico de infração ao artigo 135 do CTN, infração à lei, fraude ou abuso do contrato social ou estatuto. Ok? Então a alternativa B está errada em razão disso. Não há que se falar em confusão patrimonial de sócio e sociedade pura e simplesmente. Para que haja a responsabilização do sócio, ele pode ser responsabilizado, porém, nos termos do 135, só por infração, só quando houver infração à lei ou abuso do contrato social ou estatuto. Alternativa C. Francisco não poderia ser incluído no polo passivo, ainda que fosse administrador da XYZ Limitada e tivesse encerrado ilegalmente as atividades da pessoa jurídica. Vejam, a alternativa C, ao contrário, quer fazer crer ao candidato que nunca há hipótese de responsabilidade. Como já dissemos, o 135 prevê expressamente essa possibilidade. Logo, quando se fala em encerramento irregular da empresa, e esse é um ponto muito importante, talvez seja uma das causas principais de responsabilização do sócio, e por isso os exames de ordem vêm abordando muito essas questões dessa natureza nos últimos exames. Quando você simplesmente encerra as atividades da empresa sem fazer o encerramento regular, baixa no CNPJ, junto à Receita Federal, JUSESP, esse encerramento das atividades caracteriza encerramento irregular. Encerramento irregular que caracteriza, por consequência, infração à lei. Infração à lei, nos termos do artigo 135, permitindo, portanto, a responsabilização do sócio. A alternativa C está errada porque nega a possibilidade de responsabilização do sócio. Alternativa D. Francisco não poderia, unicamente em razão da decretação de falência de XYZ Limitada, ser incluído no polo passivo da execução fiscal. Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque, como já dissemos, destacamos isso lá na alternativa A, o sócio nunca poderá ser responsabilizado pelos débitos da pessoa jurídica em razão exclusivamente da decretação de falência. Decretação de falência não é causa para a responsabilização do sócio do crédito tributário da pessoa jurídica. Mais uma questão de direito tributário, primeira fase da ordem, sendo comentada aqui pelo direito. Vamos lá, vamos para a questão, põe na tela aí. Determinada editora de livros, revistas e outras publicações foi autuada pela fiscalização de certo estado, onde mantém a sede de sua indústria gráfica,
pela falta de recolhimento de ICMS incidente sobre álbum de figurinhas. Nessa linha, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em pauta, tal cobrança é: alternativa A, inconstitucional por força da aplicação da isenção tributária. Bom, pessoal, claramente o enunciado já nos mostra que falar em impossibilidade ou cobrança por parte de um ente da federação sobre cobrança de impostos sobre o papel destinado à impressão de livros e o álbum de figurinhas já é entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal que está abrangido pela imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal. Desta forma, não há que se falar em incidência de impostos sobre o papel destinado à impressão destes livros, periódicos e jornais. Importante destacar ainda que, em julgamento recente de relatoria do ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal entendeu e tem entendido assim nos últimos casos que versaram sobre o tema, sobre a aplicação mais abrangente possível, mais extensiva possível da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6. Todas as imunidades, de todas as alíneas, em especial a prevista na linha D de dado, que é a imunidade sobre o papel. Neste caso específico, a alternativa A mencionava a impossibilidade da cobrança de tributos em razão de uma isenção. Sabemos que imunidade não tem absolutamente a ver com isenção. Imunidade prevista na norma constitucional impede, limita o exercício da competência tributária pelos entes responsáveis pela instituição do tributo, ou seja, deputados estaduais e senadores, Congresso Nacional no âmbito federal, deputados estaduais, Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores no âmbito municipal estão limitados, não podem instituir impostos sobre aqueles bens e aquelas pessoas descritas no artigo 150, inciso 6, em razão da imunidade tributária. A imunidade, portanto, é caracterizada pela norma constitucional. A isenção, por sua vez, ela é instituída por norma infraconstitucional. Ou seja, a lei ordinária é o instrumento específico para a instituição da isenção. Desta forma, quando falamos em cobrança de impostos sobre papel ou álbum de figurinhas, como menciona aqui o enunciado desta questão em comento, neste caso específico, ele se enquadra na imunidade tributária e não em caso de isenção. Lembrando, fazendo a diferença, imunidade, norma constitucional, isenção, norma infraconstitucional, imunidade, limitação da competência e isenção, mitigação de um dos critérios da regra matriz de incidência tributária. Lembra lá daqueles 5 elementos? Né? Material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo? A isenção é norma infraconstitucional produzida pelo ente competente para instituir o imposto ou o tributo de uma maneira geral, em que de alguma forma mitiga, retira da incidência da norma tributária, da lei que institui o tributo, uma parcela dos seus contribuintes. Uma parcela ou a totalidade dos contribuintes especificados lá, os sujeitos passivos especificados lá na lei que institui o tributo. Portanto, a alternativa A está errada em razão de mencionar isenção e não imunidade. Ok? Alternativa B, vamos lá. Inconstitucional por força da aplicação da imunidade tributária. Alternativa B descreve perfeitamente o mencionado pelo artigo 150, inciso 6, a linha D do texto constitucional. Portanto, sem reparos em relação à alternativa D, a alternativa B era a que deveria ser assinalada. Ok? Vamos para a alternativa C. Constitucional por força da inaplicabilidade da imunidade tributária. A alternativa C está equivocada em razão do papel utilizado para a elaboração e confecção do álbum de figurinhas estar imune, ou seja, estar imunizado pelo texto constitucional. Neste caso, a cobrança seria inconstitucional e não constitucional, conforme afirma
a alternativa C, por isso ela não deveria ser marcada, por isso ela se encontra errada. Alternativa D, inconstitucional, por estar o referido tributo adstrito à competência tributária da União. De novo, a alternativa D está equivocada, já que não se trata de uma cobrança constitucional. Não há possibilidade de cobrança de tributos sobre os bens imunes previstos no artigo 150 e elencados no inciso 6 deste artigo do texto constitucional. Portanto, a alternativa D também está equivocada em razão disso. E aí, gostou das questões? Inscreva-se no nosso canal Direito no YouTube. Divulgue os nossos vídeos. Se vocês derem um retorno para nós, divulgaremos novos vídeos, outras questões comentadas. Nossa ideia é te ajudar a ser aprovado no exame de ordem. Até mais!